Oi, Hebreus! Hoje eu quero contar uma história para vocês que mudou assim completamente a minha relação com o dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito consumista. Eu comprava roupa que eu nunca usava, coisas que eu não precisava. Era como se por alguns minutos aquelas compras preenchessem alguma coisa aqui dentro, sabe? E aquela sensação de preenchimento, ela passava muito rápido, sabe? Logo depois vinha aquele vazio muito grande. Até que um dia eu resolvi fazer o meu mapa astrológico, que eu tô doida pra também indicar pra vocês. Vou explicar pra vocês o que é também depois. Mas até que eu fiz o meu mapa astrológico. Durante a interpretação do mapa, uma frase ficou assim gravada na minha cabeça, né? O astrólogo comentou que esse consumismo que eu tinha, essa dificuldade que eu tinha de respeitar o dinheiro, ela podia estar ligada ao meu pai, a relação que eu tive com o meu pai. Né? O meu pai, ele foi uma pessoa extremamente ausente durante a minha infância e eu também vivi uma violência muito séria por parte dele. E naquele momento eu pensei assim, o mapa não me explicou toda a minha vida, sabe? O que aconteceu assim no momento que ele me disse isso foi diferente. Aquela conversa com ele fez eu enxergar e parar para pensar em um comportamento que eu nunca tinha parado para questionar, sabe? Nunca parei para questionar por que eu agia desse jeito, com esse consumismo todo. E pela primeira vez eu me perguntei, será que eu tô comprando porque eu realmente preciso ou porque eu tô tentando preencher uma dor que nunca recebeu atenção, né? E essa pergunta mudou tudo, gente. Tudo. Foi como se eu tivesse ali ressignificado naquele momento, sabe? Eu comecei a perceber que muitas compras eram impulsivas, não eram sobre roupas, não eram sobre objetos. Era uma tentativa de aliviar sentimentos que nenhuma compra conseguiria resolver. E desde aquele dia eu passei a consumir de forma muito mais consciente, sabe? Eu parei de gastar à toa, e assim, não porque alguém me proibiu de gastar, mas eu parei de comprar impulsivamente. Eu comecei a repensar meu dinheiro, eu comecei a repensar, inclusive eu esqueci de explicar. No meio da conversa com ele, ele explicou que se eu não aprendesse a ter respeito com o dinheiro, futuramente isso poderia me atrapalhar, vamos assim dizer, sabe? Que eu precisava curar isso de alguma forma. E o que é estranho pra mim, porque dentro de mim eu não sinto que eu tenho raiva ou alguma coisa com o meu pai, sabe? Pelo contrário, pra mim ele é um desconhecido, eu não sinto aquele ódio, sabe? Eu não vinculo nada a ele. Então na minha cabeça é como se eu não sentisse nada, né? Como eles dizem, tá no inconsciente da gente. E finalmente eu consegui entender que algumas dores elas não se curam passando cartão, sabe? Apesar de eu achar que não tinha nada, eu comecei a entender que realmente é um vazio, porque depois eu sempre ficava mal, sabe? Uma impulsividade muito grande. Hoje em dia, antes de comprar assim qualquer coisa, eu me pergunto se é uma necessidade ou se é um escape, sabe? Porque às vezes a maior economia não é a do dinheiro, mas é a de parar de alimentar vazio que nunca será preenchido por coisas. Às vezes a gente acha que mudar é nunca mais errar, mas não é. E por que eu quis trazer isso? Porque depois de quase um ano conseguindo controlar meu impulso de comprar, eu tive uma recaída, eu gastei mais do que eu devia. Na hora, parecia que eu precisava daquilo, parecia que comprar ia aliviar alguma coisa aqui dentro. Mas quando eu cheguei em casa, a ansiedade veio, sabe? Porque eu percebi que eu não estava comprando por necessidade. Eu estava tentando preencher um vazio que nenhuma sacola ia conseguir preencher. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Uma recaída, ela não apaga todo o caminho que você já percorreu. Ela só mostra que ainda existe uma ferida pedindo atenção, sabe? Antes eu me culpava, hoje eu prefiro me perguntar o que eu estava sentindo que eu tentei resolver fazer uma compra. Então, antes de comprar, hoje eu me pergunto isso.
Porque muitas vezes o problema nunca foi assim o dinheiro, sabe? Mas às vezes é uma solidão, é uma carência, é um estresse, sabe? A necessidade de sentir controle ou alguma coisa que recompense, sabe? A compra era só um sintoma disso tudo. Se você também já passou por isso, talvez a pergunta não seja por que eu gasto tanto, mas sim qual vazio que eu tô tentando calar, né? A cura quando começa, a gente para de lutar contra o comportamento e começa, o que eu queria falar para vocês? A cura começa quando a gente para de lutar contra o comportamento e começa a entender a dor que existe por trás dele, entendeu? A gente tem que analisar pra gente entender por que a gente às vezes age dessa forma. E é isso, queria trazer para vocês a minha experiência que eu tive com dinheiro. Gente, assim, não vou dizer que o mapa astrológico ele mudou a minha vida, mas ele ressignificou demais pra mim, porque eu era uma pessoa que eu gastava muito, sabe? E impulsivamente. Gente, se eu tivesse R$1, eu ia lá e comprava alguma coisa pra eu gastar R$1. Então, assim, eu nunca fiquei devendo ninguém, tá? Nunca passei, extrapolei de sujar nome nem nada. Eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas, com as minhas contas. Mas eu perdia também muita coisa com isso, né? Então, eu comecei a entender que realmente é um vazio, sabe? Essa última vez que eu tive essa recaída de gastar além do que eu deveria, eu repensei isso. Porque quando eu consegui ressignificar, eu, sabe, melhorava muito. E é uma coisa muito interessante que eu queria falar pra vocês. Quando eu fiz o meu mapa astrológico, ele disse que se eu não mudasse isso, eu seria uma pessoa que não queria construir nada. Porque tudo que viesse, tudo que entrasse, eu ia gastar além, entendeu? Ou eu iria gastar tudo, entendeu? E que isso tinha a ver com o meu pai. E ele falou que, inclusive, futuramente eu poderia ter problema nos ossos, porque eu seria uma pessoa que trabalhou a vida inteira, trabalhou e nunca conseguiu conquistar nada, entendeu? Então, assim, gente, eu acho que tudo tá interligado, sabe? Os nossos excessos, os nossos, sabe, essas coisas. Eu acho que tudo tá interligado com alguma coisa. A gente tem que analisar, porque de alguma forma isso atrapalha a gente. E eu queria trazer isso pra vocês, né? Se você também é consumista, né, demais, isso pode ser alguma coisa que tá guardada aí dentro. E você pode procurar ajuda, você pode procurar alguma coisa para você poder analisar o que você realmente está sentindo que você não consegue ver.